E como é que a gente, olhando agora pro cara que é um gestor de tecnologia, ele tá ouvindo esse papo e ele tá falando, caramba, eu tô aqui fazendo as minhas... tem ali um cara da segurança e tal, porque geralmente é isso, né? Segurança tem um, dois caras ali de empresa média Uhum. e, pô, não tem ninguém testando e etc. Como que a gente monta esse fluxo? Como que monta uma operação como essa? Para um cara que quer dar uma escala para isso. Muita gente que ouve a gente é CEO, CTO de startup, que ainda não tem um tamanho muito grande, né? Tá desenvolvendo, tá dando escala. Esse cara que está ouvindo a gente, como que ele começa a montar essa operação? Ele começa fortalecendo o Blue Team ali, começa olhando para as boas práticas, tentando fortalecer o que ele está fazendo, ou ele já pode botar um diabinho ali na ponta, tentando explorar isso? Como que monta uma operação como essa? Eu acho uma operação difícil de coordenar, né? Mas como que, na visão de vocês, isso pode ser gerido, falando mais do ponto de vista de gestão? Olha, eu particularmente eu investiria sempre na parte do início do desenvolvimento. Então eu acho que isso aí é extremamente importante, porque o gasto é muito menor quando você descobre uma vulnerabilidade no início ali, na fase de concepção do código, na hora que você está pensando em desenvolver algo. Porque é complicado, você já tem um deploy, está em produção, aí você vai fazer um pentest, pô, você vai ter que corrigir, você vai ter que fazer uma série de coisas. Então eu vejo hoje em dia a segurança muito que nem o pessoal fala, né? Shift left, que é muito mais para a esquerda ali. E eu começaria dessa forma, né? Eu acho que faz muito mais sentido. O Red Team, os outros Blue Team, eu acho que é extremamente importante e tem que fazer parte de uma estratégia de cybersecurity como um todo. Mas dependendo do tipo do negócio que você tem, por exemplo, no meu caso, que eu trabalho com muitos desenvolvedores e tudo mais, eu pensaria muito mais dessa forma. Então, se eu estou numa empresa de tecnologia, uma empresa que tem desenvolvedores, eu colocaria muita segurança nesse sentido. Agora você tem negócios de todo tipo, né? E às vezes no momento ali não faz sentido você pensar em focar na parte de segurança no desenvolvimento ali. Então, manda aí, Paulo. É assim, ó, anos a gente discute sobre segurança, né? E todo mundo fala, não, eu tenho Fire, eu tenho antivírus, então todo perímetro e infraestrutura está super seguro, né? E é fato, né? A gente evoluiu nessa maturidade. Mas poucos pensam no desenvolvimento, na aplicação, né? Nos conectores, né? Então, quando você pega empresas e fala assim, mas você testa o seu produto, né? Você testa a sua aplicação? Não, eu tenho o Fire, eu tenho o SOC, eu tenho antivírus, eu tenho EDR. Ok, né? Mas se a sua aplicação tem código cravado, né? Se você consome, se você tem uma sessão de autenticação, autenticação e sessão, e você não controla, um hacker facilmente coloca um programinha hacker lá, um burp por trás e consegue fazer escalação e enumeração e por aí vai, né? Um SQL injection, se você faz uma chamada de banco mal configurada, cara, eu não estou na camada de infra, percebeu? Eu tenho uma aplicação que tem acesso ao middleware, com senha cravada, com senha padrão, com o middleware com poder administrativo, porque foi configurado no default. Eu faço o estrago sem atacar a camada de infraestrutura. Então, é esse mindset que a gente precisa mudar. E é através do Red Team que você testa as suas defesas, suas capacidades, né? Se você realmente está olhando para um contexto maior, né? Eu fico bastante preocupado com a camada de API, né? A API veio para revolucionar e solucionar. Tá bom, mas você entrega a tua API e reaproveita a tua API, que basicamente dá para o teu banco inteiro para todas as chamadas. Isso mal interpretado é tudo que a gente precisa para fazer uma ação bem feita, né? É igual o pessoal sempre olha, né? Essa questão de aplicação e tal. Vamos pensar na questão de front-end. Né? A galera fala, não tem problema nenhum. Mas e os iframe ali que a gente coloca e consome de terceiros, os problemas que a gente tem de ataques de supply chain, de uma série de coisas aí. Cara, a gente consome muita biblioteca, muita coisa. E se a gente colocar um código malicioso ali pra gente capturar informações, por exemplo, de um checkout? O tanto de, por exemplo, cartões de crédito que a gente pode pegar ali com um keylogger ali. Então,
É muito esse sentido. A galera às vezes acaba não pensando, não vendo isso aí. Pô, e bibliotecas às vezes tem empresa que usa 300 versões, 200 versões. Cara, a gente tem um episódio, eu vou deixar o card aqui em cima, com um dos nossos parceiros aqui do PPT no Compila, Legal. que é a Clever. Um episódio que o Baiano, acho que você conhece o Baiano, né? Uhum. Ele conta pra gente que o time de desenvolvimento da Clever, para fazer o wallet, não usa nenhuma third-party library. É tudo feito com código próprio. Tudo. Cara, para fazer um SHA-256 é na unha. Porque não dá para confiar. Porque você tá falando de blockchain, que são operações que são irreversíveis, né? E o cara pode capturar ali um payload que você usa numa API e já era. Né? Exato. Então os caras fazem tudo do zero, cara. Isso é muito louco. Claro, não dá para toda empresa fazer isso e depois a gente pode fazer até um outro episódio para saber como que o cara reduz esse tipo de risco, né? Tem como monitorar os riscos de biblioteca, pegar a biblioteca que tem versões com vulnerabilidade, etc., escanear o código e saber as dependências, enfim, tem uma série de técnicas que a gente pode fazer isso. Mas, no caso deles, como é muito crítico, se você tem um problema que ainda não foi detectado por esse ecossistema, você pode ter um vazamento absurdo que pode significar milhões, né? Uhum. Então, esse ecossistema ele é muito louco, né, cara? Se você parar para pensar do ponto de vista de desenvolvimento de software, que realmente você injeta um monte de código que você não sabe o que tem dentro da sua aplicação, você começa a falar, caralho, realmente. Sempre confiei nessa biblioteca e eu não sei o que tem lá. O quanto de reaproveitamento de código tem que o desenvolvedor pega do GitHub? Stack Overflow. Você não sabe o que vem naquele código. E agora ChatGPT. Eu já peguei códigos, né, que a gente debugou e tinha lá em comentário, Jesus mandou fazer isso, dentro do código. E aí a ferramenta pegou, alarmou e o desenvolvedor, putz, eu não sabia explicar de onde veio, porque copiou de algum texto, de algum lugar, entendeu? E aí você imputa isso dentro da tua aplicação e põe para rodar. Então tem... E aí se você parar para pensar, né, o quanto custa um time de Red Team e o quanto custa você ter um ataque ou uma exploração de um consumo de dados, de uma manipulação de dados em relação ao investimento de você testar suas aplicações. E cada vez mais a gente tem agilidade em deploys, em microserviços, em códigos. Quanto mais isso você tem. E aí você tem uma curva, né, que ela não você tem uma balança que não é equilibrada. Né? Você tem muito mais deploys do que você tem testes. Será que não faria sentido já ter uma esteira, né, plugado alguma ferramenta para matar pelo menos o mato alto, aí uns 70%, e depois você ter pentestes e ainda assim contratar um time de especialistas, né, de Red Team. E é interessante, né? Eu vou pensar como Red Team agora aqui. Você acha o GitHub do desenvolvedor. Geralmente eles pegam realmente, que nem o Paulo falou, pega o código ali, copia, e aí você vai analisar como Red Team, você vai entender um padrão, um comportamento, você vai entender como às vezes o cara coda. E às vezes você sabe que ele deixa algumas vulnerabilidades ali. Ele não sanitiza, Caraca, ele não cara, sério, então a gente analisa nesse nível o as comportamento do estilo do dev, cara. coisas. Então isso aí é extremamente interessante. Ah lá, o cara não fecha a conexão com o banco. Pode estar vulnerável onde ele trabalha. ele copiou, Entendi. ele não vai codar do zero. Então ele não fecha a conexão. É Não muito limpa a string que chega do lá. Usou um chat GPT, acelerar. Olha aí. Então você pode... Cara, isso é muito louco. Você pega, tipo, um código anterior do cara pra ver, tipo... que você acaba reconhecendo um padrão. Você fala assim, o cara não vai codar do zero, vai falar assim, eu vou fazer Sim, isso aqui. sim. Ele vai reaproveitar o que ele já fez em outras experiências, em outros códigos que ele fez. E geralmente ele segue um padrão. Ele nunca fechou conexão no banco, vai fechar agora lá no trampo dele. Não vai. Talvez os coboleiros da antiga faziam, mas os caras agora... Não vai, não faz. faz. Cara, isso é muito louco, né? Tipo, e isso é bem o estilo do que a gente falou, né? Do Red Team. É entender padrões que não são estritamente técnicos, né?
Que não deixa de ser uma engenharia social, né? Sim. Você entender o estilo de código do cara Uhum. e explorar um outro código dele que você não conhece, mas fala, pode ser que... Exatamente. É Esse- padrão. 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 Né? O que ele vai mudar? O que ele mudaria, né? É muito difícil, né? O cara perder alguns costumes. É igual dirigir, né? Uhum. Se o cara dirige antes dele tirar a carta, ele já vai ter uma série de mania ali. É. E às vezes ele vai ser reprovado porque ele tem já algumas Sim. manias. É o cara que E vai não- fazer a baliza e mete uma mãozona atrás do banco ali, né? Isso, exatamente. Dirige com uma mão só. Isso, exato. E por isso que eu coloco muito, né? A segurança, essa questão comportamental, né? Que a gente tem hoje em dia, principalmente falando em desenvolvimento aqui, focando em desenvolvimento. Isso é bastante interessante porque a gente foca e olha também esse lado, né? Quando a gente tem a fase de reconhecimento do ambiente. Então a gente vai ver quem que é os devs desse produto. Quem que são os caras aqui? Vamos dar uma olhadinha. Aí você pega LinkedIn, você abre lá, você já tem o nome dos devs. Aí você tem lá, o cara tem o repositório dele já lá com todo o código que ele fez. Então você vai fazendo uma varredura e você vai encontrando uma série de coisas interessantes que no meio do nosso ataque ali, dentro do engajamento que a gente está realizando ali, é extremamente interessante, que em algum momento a gente vai falar assim, pô, isso aqui pode ser interessante para a gente usar agora, aqui, nesse momento específico aqui.